1 a 5, você percebeu que no hino 234, que nós acabamos de cantar, ele começa com uma pergunta, né? Quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria? A quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria? Essa é uma pergunta bem interessante. Vamos ler João para ver o que o apóstolo João nos fala a respeito de quem é esse Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso de 1 a 5 somente. Acompanhe-me na leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez? Pai, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Eu peço que me dês sabedoria e clareza para anunciar a tua palavra, ó Deus, de forma tal que nós venhamos a glorificá-lo e que eu possa ser fiel à tua palavra acima de tudo. E abençoa todos nós com um coração totalmente trabalhado pela graça, pelo poder do Espírito, para que possamos adorá-lo, para que possamos amá-lo mais, para que possamos glorificá-lo, espalhar a tua glória por onde quer que andemos, conforme nós ficamos impressionados e ficamos transformados pelo poder da tua própria palavra, que é luz para nosso coração, que é vida para nossa alma. Por isso nós pedimos, ó Deus, a assistência do teu Espírito. Se o teu Espírito não operar em nós, não operar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, será um momento vazio esse momento. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito esteja aplicando a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo com muitas vozes. Muitas vozes. É um mundo cada vez mais tecnológico. Quem tem o costume de andar pela internet sabe que tem muita coisa, é infinito a quantidade de informações, de projetos, que muitos teóricos, muitos pensadores da nossa época julgam trazer talvez um alívio para a humanidade, a restauração. Muitos dizem que esse nosso mundo precisa de uma completa reformulação, de realocar recursos. Há muitas ideias, muitas vozes, e cada uma delas com a intenção de trazer paz ao homem, satisfação, alegria, resolução de problemas pessoais, de problemas sociais, de problemas econômicos, de problemas políticos, problemas de crime, problemas de impureza. Tem várias vozes, e muitas delas distoantes, dissonantes. Elas não são vozes únicas, não tem uma única voz, são muitas vozes. Há uma, como se fosse muito barulho. Quando eu venho toda vez aqui para Fortaleza, é muito interessante, que a gente vai passando nas ruas, a gente vê todo tipo de música. A gente vê funk, punk, não sei mais o quê, vê, como é que chama aquilo lá, esqueci, música caipira, tem de tudo. Tem música cearense, que a Luciene gosta, tem de tudo. Então a gente vê muitas vozes, né? Cada um ali com o seu jeito, com as suas vozes. Mas, meus irmãos, tudo aquilo que o mundo está falando para nós, tentando trazer uma esperança muito vazia, na maioria das vezes, ela não pode trazer realmente aquilo que eles prometem. Não podem operar. E, na verdade, houve uma única voz, e é essa voz que eu quero que você observe hoje, que você atente para ela. E que, se você já conhece bem essa voz, você o glorifique ainda mais,
Porque só existe uma voz, na verdade, que realmente não é que traz uma mensagem de esperança. Ela não traz uma ideologia nova. Ela realmente é a própria esperança. A voz de Deus. O verbo que está aqui em João. O verbo aqui, eu não sei a tradução que você usa, a palavra original aqui é logos. E logos é uma palavra difícil até de traduzir do grego para o português. Ela pode ser verbo, verbo é uma boa tradução, uma excelente tradução. Porque não é simplesmente uma palavra jogada ao vento. Não é simplesmente como eu estou falando para você, através de mecanismos do organismo, e que sai um ar da minha boca e traz uma voz para você. Esse verbo aqui é uma palavra criadora. É uma palavra que realmente é a própria esperança. Ela não traz uma esperança. Por que isso é importante para nós? João escreve o seu evangelho no finalzinho do 1º século. Já haviam se passado quase 60 anos da ressurreição do Senhor Jesus. O evangelho já havia se espalhado por alguns bons lugares do mundo conhecido. E muitos se perguntavam, mas escuta, o que vocês estão pregando, como o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, verso 31, falando sobre um Jesus que ressuscitou, alguém que ressuscitou dentre os mortos? É isso mesmo? Pode acontecer isso, alguém ressuscitar dentre os mortos? Pode ele realmente voltar à vida com o seu corpo natural que ele tinha? Pode aquele homem ser glorificado e elevado aos céus? É isso mesmo, é essa mensagem. Quem é esse Jesus? E se esse Jesus ressuscitou, por que ele nasceu num lugar tão distante como Belém? Por que ele nasceu numa família tão pobre? Por que ele nasceu num lugar do mundo que não era nem famoso? Era um lugar esquecido. Por que esse Jesus foi morto? Por que ele foi crucificado? Havia muitas dessas perguntas. Muitas dessas perguntas. O que é normal. Quando você, por exemplo, é apresentado para alguém, por exemplo, eu conheço a Karina muito pouco. Conheci a Karina assim, eu estava saindo, a Karina estava chegando na igreja. Então, eu até hoje perguntei para ela o nome dela de novo, que eu tinha esquecido. Karina. Eu conheço pouco da Karina. Se eu quiser conhecer melhor a Karina, o que eu vou perguntar para ela? E aí, Karina, onde você mora? O que você faz? Quem é sua família? De onde você vem? Porque eu preciso conhecê-la melhor, eu preciso fazer perguntas. E essas perguntas a respeito do Senhor Jesus estavam sendo feitas em muitos lugares onde o Evangelho chegava. Os evangelhos sinóticos, chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles dão muitas respostas a respeito desse Jesus. Vocês vão ouvir muitas pregações ao longo desse mês de dezembro a respeito do nascimento de Jesus. Muitos relatos a respeito de Jesus, onde ele nasceu, quem eram os seus pais, né? O que ele fez, como que foi o seu crescimento. E muitos se perguntavam também, quem é esse Jesus, de onde ele veio? Por isso que você tem Mateus, Marcos e Lucas. Mas isso não era suficiente para todos. Outras perguntas surgiam. Escuta, mas se esse homem é tão importante assim, se esse homem realmente ressuscitou dos mortos, se ele e nele há vida, se nele há salvação, se ele é a esperança do mundo, ele não veio trazer uma religião. Ele não veio trazer mais uma mensagem, porque senão seria outra mensagem dentre tantas que nós temos no mundo até hoje. E veja, já se passaram 2000 anos. Já se criaram muito mais novidades ao longo desses 2000 anos. Muitas ideologias, muitas vozes, muitas propostas. Mas esse Jesus é diferente, porque os evangelistas, eles pregavam um Jesus que não só trazia uma mensagem, mas ele era a mensagem. Ele era a própria palavra de Deus. Ele era o verbo criador, é aquele que cria a vida. Ele é a própria esperança. Então, a pergunta que surge daí é, da onde veio, então, qual é a origem de Jesus, deste homem, nascido de Maria? Qual é a origem dele? Eu não quero mais saber agora o seu nascimento. Eu quero saber a sua eternidade, a sua pré-existência.
onde ele existiu anteriormente? Porque se ele é Deus, como os primeiros pregadores diziam, eu preciso saber, mas como que foi isso? Se ele é Deus, como é que ele vivia lá na eternidade? De onde vem esse aniversariante que nós vamos comemorar dentro de pouco tempo, o seu aniversário? Da onde vem esse aniversariante maravilhoso? Qual é a sua origem? Qual é o projeto de Deus? E João, no seu prólogo, ele nos responde de forma bela, profunda, essa pergunta. O prólogo de João são os primeiros 18 versículos do capítulo 1. Claro que eu não vou pregar sobre todo o prólogo. Essa é uma das passagens, meus irmãos, mais profundas, mais condensadas da Escritura. Há muita riqueza aqui nesses 18 primeiros versículos. Muita riqueza. E nós não podemos pregá-la assim, de forma profunda, numa única noite. Por isso eu escolhi os 5 primeiros versos, que é uma, ou duas, na verdade, são 2 estrofes deste grande hino. É um hino isso aqui. Aqui tem uma composição melódica, artística. É que no português, quando traduz isso do grego para o português, você não consegue enxergar isso. Você lê e fala, mas de onde que o pastor está vendo isso? É porque a gente vai estudar na língua original. E, na verdade, esse texto, originalmente, ele nem foi escrito em grego. Ele foi escrito em aramaico, uma outra língua. Depois foi traduzido para o grego, e depois de muito tempo foi traduzido para outras línguas, inclusive o nosso português. Mas, na verdade, é uma poesia aqui, estabelecida com critérios. E a primeira estrofe, ela vai falar realmente quem é esse verbo, quem é esse Jesus, de onde ele veio, qual é o princípio dele, qual é a origem de Jesus. Então eu quero que você agora olhe para o texto, porque eu vou falar algumas coisas importantes para você ver dentro do texto. Primeiro ele começa com, no princípio era o Logos, o verbo, essa palavra criadora, essa palavra que não é só um ar solto no vento, é uma palavra que cria, é uma palavra que traz poder. Agora veja, quando João se utilizou dessa expressão aqui, ele não usou ao acaso. Quando você lê isso aqui, você tem que lembrar automaticamente, se você conhece um pouquinho da Bíblia, de Gênesis 1. Por isso que eu li Gênesis 1 na liturgia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida diz, disse Deus, a palavra criadora. O que João está querendo dizer para mim, para você e para todos os seus ouvintes da sua época? Assim como Deus criou o mundo do nada, não existia nada, ele criou todo o universo, inclusive o nosso planeta, onde nós moramos, os céus e a terra que nós conhecemos, ele criou esta vasta criação que nós conhecemos, pelo menos em parte. Né? Nós não conhecemos profundamente, totalmente, cabalmente, de forma exaustiva, nós não conhecemos. Conhecemos parte. As ciências conhecem parte disso. Então ele está querendo mostrar para nós, olha, agora, na verdade, está começando uma nova criação com o mesmo Deus. O mesmo Deus está surgindo, está fazendo uma nova criação através daquela mesma palavra criadora de Gênesis 1. Então nós temos uma antiga criação que está desvanecendo, e ela está desvanecendo mesmo, ela está acabando. Por isso que cada vez mais nós vemos o mundo mais conturbado, mais conflituoso. Você percebe realmente que o mundo está num processo de como uma vela apagando. Esta criação que começou em Gênesis, ela está acabando. E uma nova criação já surgiu. Não é que vai surgir, ela já surgiu. E ela surgiu com o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, quando Deus se fez homem, ele começou uma nova criação. Por isso o Natal é uma data tão importante para nós cristãos. Não é simplesmente um bebê que nasceu para nos salvar, isso é verdade. Mas ele veio trazer realmente uma nova criação. Ele veio refazer. Ele é a esperança realmente de transformar todas as coisas. O Evangelho de João, ele tem um tema principal que é: Deus se fez homem.
Deus tomou a forma humana. E todo aquele que crê naquele que desceu dos céus, daquele que se encarnou, todo aquele que crê será salvo. Será chamado filho de Deus. Esse é o resumo do Evangelho de João. João mostra para nós, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, ele se fez homem. Ele tomou a forma humana. Ele tomou a nossa materialidade. Ele entrou no nosso mundo para recriar o mundo. Um mundo marcado pelo pecado, pela queda, pela rebelião, pelas trevas. Inclusive, esse binômio trevas e luz é marcante no livro de João. Luz é uma palavra que aparece muitas vezes no Evangelho de João. Então, propositalmente, ele começa o seu Evangelho nos lembrando de Gênesis para mostrar para nós que esse verbo, ele veio trazer uma nova criação. No princípio era o verbo, o Logos, a palavra criadora, e o verbo estava com Deus. Esse estava com Deus, o verbo aqui, ele é interessante na língua grega, porque ele não simplesmente estava do lado de Deus. Ele estava realmente em Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Por isso que nós cremos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são três pessoas, mas numa única essência. É um único Deus, o Deus triuno. Todos os cristãos creem dessa forma. Os cristãos verdadeiramente bíblicos. Ele, Jesus Cristo, ele estava sempre com o Pai. Agora, uma outra coisa bastante interessante. Nesse primeiro versículo, que faz parte da primeira estrofe, onde o apóstolo João está nos mostrando quem é o Senhor Jesus e que ele é igual a Deus, tudo que você pode falar sobre Deus, você também pode falar sobre Jesus Cristo, sobre o verbo. É essa a intenção dele aqui. Ele se utiliza desses três verbos. Por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na língua grega, você pode usar dois verbos para falar o que está escrito aqui. Um verbo, eu vou falar o nome dele, você não precisa guardar isso não é para você. Chama-se ginomai. Esse é o verbo no grego. Esse verbo tem o seguinte sentido. Quando, por exemplo, nasce uma criança, quando a Laurinha nasceu, a Laurinha tem quanto tempo? 3 meses. Quando a Laurinha surgiu, ela apareceu, ela tornou-se. Esse é o verbo ginomai no grego. Então, ela não existia e ela passou a existir. Essa é uma forma de você falar na língua grega. Agora, tem um outro verbo, e esse é muito especial, que é quando o Senhor Jesus, ele diz assim, eu sou o que sou. Quando ele usa esse verbo, ele está falando de algo que é continuamente, não é algo que veio a existir. E é esse verbo que ele usa 3 vezes aqui, neste primeiro versículo. No princípio era o verbo, e esse era aqui é outro verbo que é o eimi, que é eu sou. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele está dizendo, o Logos, aquela palavra criadora de Gênesis, que agora é o Senhor Jesus, que está começando uma nova criação, ele é Deus. É o Deus que se fez homem. Você talvez como cristão, você já está ouvindo isso há tanto tempo que você fala assim, mas isso aí eu já sei. Isso é um ponto comum da doutrina cristã. Isso é feijão com arroz, pastor, você não está falando nada novo. Mas para a época de João, final do 1º século, era uma novidade extraordinária. E pasmem, meus irmãos, se você realmente falar do Evangelho hoje, como ele deve ser falado, muitos também vão estranhar isso. Porque as pessoas confundem a pessoa do Senhor Jesus com um monte de coisas deste mundo. Há uma confusão enorme sobre a pessoa do Senhor Jesus. E quando você realmente mostrar para elas que o Senhor Jesus, aquele a quem nós adoramos, é o próprio Deus que se fez homem, que tomou a forma humana, e que esses verbos aqui são verbos especialmente escolhidos por João, para mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo, você realmente vai fazer uma diferença na vida de muitas pessoas. Infelizmente, o Senhor Jesus, hoje, ele se tornou mais
mais um resolvedor de problemas, mais aquele que traz prosperidade, traz a solução para os problemas das pessoas. Mas a função do Senhor Jesus não foi ser um Papai Noel, alguém que vem trazer presentes, alguém que vem trazer solução. Não, ele veio trazer a renovação desse mundo, a reestruturação. Ele é realmente a mensagem, ele realmente é a esperança. Então, o primeiro versículo, que faz parte ainda da primeira estrofe, está mostrando que o Senhor Jesus é Deus. Veja, esse prólogo aqui, ele vai ser desenvolvido ao longo de todo o Evangelho de João. Todo o Evangelho. Muitas dessas ideias vão ser repetidas. Você quer ver? Dá uma olhadinha, por exemplo, em João 17:5. Quando você vai para João 17:5, o Senhor Jesus, fazendo a sua oração sacerdotal, ele diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então o Senhor Jesus é eterno, junto com o Pai. E ele tinha a mesma glória do Pai, junto com o Pai, no Pai. Não é um do lado. Ele estava com Deus, não significa que ele estava ao lado, ele estava no Pai. E ele tinha glória. Isso ele vai desenvolver ao longo do Evangelho. Você pode ver, por exemplo, João capítulo 8, verso 24. Eu só estou mostrando para você que João vai desenvolver isso. Vai desenvolver esses temas ao longo de toda a sua carta. João 8, 24. Olha o que diz ali. Por isso, eu vos disse, Jesus está falando com alguém aqui, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, e se você está com a revista atualizada, está em maiúsculo aí, tá? Eu sou em maiúsculo, em letras capitais, letras grandes, porque realmente ele está dizendo, eu sempre existi. O verbo aqui, ele dá essa ideia. Não é como a Laurinha que um dia veio a nascer. Eu sempre existi, a minha existência é constante. Eu sou. Morrereis nos vossos pecados, porque essa é a mensagem de João. Se vocês não crerem que o Deus eterno se fez carne, e se vocês não crerem nele, se vocês não entregarem a vida de vocês a eles, vocês vão morrer nos seus pecados, porque o mundo está em trevas. Jesus é a luz que veio ao mundo, para nos libertar dessas trevas. No verso 28 também, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu não faço nada por mim mesmo, na verdade, tudo que eu faço porque o Pai me determinou, me ensinou, me colocou para fazer. Ele, como homem, ele teve que aprender a comer, ele teve que aprender a ler, ele teve que aprender uma série de coisas na sua humanidade. O que ele está fazendo é cumprindo a vontade do seu Pai. Ainda, em João capítulo 8, verso 58, veja que como João é um evangelho importante, é um evangelho maravilhoso. 8:58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão, ginomai, lembra do verbo, passou a existir? Antes que Abraão existisse, ou seja, antes de Abraão nascer, olha o que ele diz, eu sou. Eu sempre fui. Eu nasci como homem. Tomando a forma humana, eu nasci, como uma criança normalmente nasce. Mas ele era filho do Pai Celestial, não de José. Isso precisa ser repetido constantemente. Então veja, essas passagens, esse primeiro versículo, ele vai ser desenvolvido ao longo de todo o capítulo, o livro. Agora veja o verso 2. Ele estava de novo no princípio com Deus. Ou seja, o Senhor Jesus estava criando todo o mundo. Ele era Deus e ele estava no seio do Pai dele.
mostrando que a sua divindade. A origem de Jesus é a sua divindade eterna. Aquele menino, aquele homem que foi crucificado, foi morto, ressuscitou, João precisava falar para os seus ouvintes: esse é o próprio Deus que se fez homem. Então ele não tem princípio de dias e nem final de dias. Ele é eterno. Agora, os versos de 3 a 5 falam sobre a relação de Jesus agora com o mundo criado, com a criação. Então, primeira estrofe, ele fala da relação de Jesus com Deus. Quem é Jesus em relação a Deus? A segunda estrofe vai falar da relação de Jesus com a humanidade, com a criação. O que ele veio realmente trazer para a criação? Então, veja bem, versos de 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo assim, olha, não é que Jesus fez algumas coisas e Deus Pai fez outras coisas. Não existe isso nas Escrituras. Na verdade, tudo que Deus Pai faz por meio de Jesus Cristo. Então, quando o Pai estava criando todo este universo, planetas, estrelas, terra, céu, florestas, tudo isso que você vê, que você tenta compreender, quando Deus estava criando todas essas coisas, Ele estava fazendo através do verbo, da palavra. Disse Deus, e as coisas vieram a acontecer. Ele estava falando através do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele é a palavra, Ele é o verbo que se transforma em coisas concretas. Veja bem, meus irmãos, o que João está nos mostrando aqui é, Jesus, ele não veio numa universidade de Jerusalém. Jesus não veio numa corte importante de Roma. Jesus não veio numa grande universidade da Babilônia. Jesus não veio para trazer mais uma doutrina, uma ideologia. Não, Jesus, ele veio concretamente para este mundo. Ele veio viver entre pessoas simples. Porque ele quer transformar pessoas. Não importa se o seu grau é super elevado ou se você é a pessoa mais simples do bairro ou da cidade. Deus não olha como nós olhamos. Deus olha para o ser humano. E Ele não olha a sua classificação social, a quantidade de dinheiro que você tem no banco, nem os seus diplomas. Deus não está preocupado com essas coisas. Ele veio para mostrar que Ele é a vida que entrou no mundo. Concretamente no mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Foi através dele. E é interessante que, de novo, eu preciso falar isso para você. Esse por intermédio dele, tem duas palavras no grego para falar sobre isso. Como também nós temos. Eu posso dizer que eu fiz alguma coisa por meio de alguém, ou seja, aquela pessoa fez aquilo, porque eu estava administrando ou supervisionando. Mas eu também posso falar assim que eu fiz algo através de uma pessoa. E é esse o verbo que está aqui. Essa é a expressão que está aqui. Então, ele está dizendo que tudo aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo. E mais, ele está dizendo que não existe um átomo, uma partícula subatômica neste universo que não tenha sido criada por esse Senhor Jesus Cristo. É esse que nós comemoraremos o aniversário daqui uma semana, aproximadamente. Ele é o Criador de todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele estava criando todas as coisas. Por isso, é o Senhor Jesus que recria nova vida em nós. Por isso que nós que nascemos de novo, nós que fazemos parte de uma nova natureza, é o Senhor Jesus que opera isso em nós. Nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos. Por isso que a religião em si, ela não pode transformar uma pessoa. Ela pode dar até bons ensinamentos, ensinamentos éticos, morais,
Mas a religião não pode transformar o coração de ninguém, porque a religião não tem essa capacidade de recriar um novo ser, e nós precisamos ser recriados. Nós não precisamos ser restaurados, simplesmente colocar um band-aid, um esparadrapo, fazer um curativo. O ser humano não precisa de curativo. O ser humano precisa nascer de novo. Ele precisa ser recriado. E isso só quem faz é o Senhor Jesus Cristo. É isso que João quer que os seus ouvintes saibam. Olha, esse que nós estamos pregando, esse que ressuscitou, esse que foi morto, esse que foi humilhado, esse que foi rejeitado, inclusive, pelo seu próprio povo, esse é o Criador de todas as coisas. E Ele que pode fazer as pessoas nascerem de novo. Ele é a esperança. Ele não trouxe a esperança, Ele é a esperança. É no relacionamento pessoal com o Senhor Jesus que nós encontramos a verdadeira vida. É isso que João está nos mostrando. Veja o verso 4, que é uma consequência disso. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando você lembra de Gênesis, o que Deus está criando ali? Todas as condições para a vida humana, que nós vivemos aqui. Ele criou a atmosfera, Ele criou as leis físico-químicas, Ele criou as constantes do universo. Sem essas constantes, o nosso universo não conseguiria sobreviver, não se manteria. Os planetas estão girando a uma velocidade absurda entre eles. Nós não percebemos, nós pensamos que está tudo parado, né? Mas o universo todo está se movimentando, a Terra está girando numa velocidade absurda. Em torno dela mesma, ela está girando em torno do Sol, o Sol também está girando, tem um monte de coisa acontecendo. E se você mudar uma dessas constantes universais, um pouquinho a mais do que, talvez 5% ou 10%, eu não lembro mais os dados, ou um pouquinho a menos, tudo entra em colapso. Quem que está mantendo tudo isso? A palavra do Senhor, o Senhor Jesus, o Logos, o Verbo. Por isso que é só Ele que pode criar pessoas novas. Você não precisa de mais uma ideologia, você não precisa de mais uma religião, nem a presbiteriana. Você precisa de Jesus na sua vida, você precisa de Jesus no seu coração, você precisa nascer de novo. É esse Jesus que João está nos apresentando. A vida estava nele. Você vai ver isso em várias passagens do próprio Evangelho de João, dizendo que Jesus dá a sua vida pelos seus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Essa vida, normalmente que João está nos dizendo, está ligada à vida eterna. Que não é essa vida que a gente vive aqui. Alguns vivem 30, outros 40, outros 60. Minha mãe está com 86. Tem alguém com mais de 86 hoje aqui? Não, só a minha mãe, né? O resto é tudo novinho. Luciene está com 50 e pouco, aí novinho. Essa vida orgânica, meus irmãos, ela é passageira, ela é rápida. Aqueles que chegam um pouquinho mais longe, chegam a 100 e poucos anos, mas o que é isso? O Senhor Jesus veio trazer não só uma vida em quantidade, e vida eterna não é só uma vida que não tem fim, é uma vida de qualidade, é uma vida na presença de Deus. Vida eterna começa quando você nasce de novo, começou a sua vida eterna. A vida estava nele. Então você quer ter vida verdadeira? É em Jesus Cristo. É Jesus. Jesus é a razão da vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu falei para você, João ele fala muito sobre luz. Por exemplo, veja capítulo 8, verso 12. Você já percebeu que João capítulo 8 é um capítulo importante, né? Olha o que o Senhor Jesus diz. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu falei para você que o Evangelho de João está cheio desse binômio trevas e luz. Veja agora no capítulo 9, verso 5. Logo a seguir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Ele estava ali presente no mundo, a luz veio ao mundo. Por quê? Porque o mundo, meus irmãos, na verdade é um lugar de trevas. É um lugar que as pessoas não enxergam bem. As pessoas pensam que estão enxergando bem. Eu tive uma experiência muito interessante esses tempos atrás. Em 2022, eu fiz uma cirurgia de catarata. Você tem que trocar uma lente do seu olho que envelhece, né? Isso é normal. E graças a Deus tem essa cirurgia, né? Então troca a lente lá. E quando trocou a lente, fiz a cirurgia, eu saí assim, falei, nossa, que coisa boa, né? Como eu não estava enxergando bem, né? Eu era cego e não sabia, né? Eu pensava que estava enxergando alguma coisa. Então eu percebi que as coisas melhoraram. Mas, com o passar do tempo, e pouco tempo, a minha visão começou a ficar ruim novamente. E em 2023 eu voltei ao mesmo hospital, com outro médico, mas o mesmo centro oftalmológico. E eu falei para a médica, olha, minha visão não está legal, principalmente à noite, quando eu estou dirigindo, tudo para mim fica meio ofuscante, embaçado, as luzes dos carros me incomodam, não está legal, alguma coisa não está boa aqui. Já foi boa depois da cirurgia, agora não está boa. Ela pegou lá, fez os exames, tudo, e me deu um óculos. Tá bom, vou fazer o óculos. Fiz o óculos, não vi melhora nenhuma. Não resolveu. Fiquei desanimado, viu, Eduardo? Esse óculos não resolveu nada. Continuou do mesmo jeito. Inclusive, não conseguia nem usar o óculos à noite dirigindo. Falei, tem alguma coisa errada aí. E o tempo foi passando. Tempo foi passando. A gente também né, vai deixando as coisas para depois. Quando foi agora, 2 meses atrás, mais ou menos, eu falei assim, não, eu vou atrás disso aí. Aí liguei para o mesmo local, falei, não, agora eu quero ir em outro médico para ver, porque tem alguma coisa que está errada, não é possível. E a minha visão, nesse 2 meses para cá, tinha piorado mais ainda. Inclusive, eu estava com dificuldade de ler. E se eu perder a capacidade de ler, a vida para mim acabou. Né? Aí eu falei assim, pô, eu tenho que ir no médico. Aí eu liguei lá. Olha, infelizmente, esse plano de saúde seu não atende mais aqui. Eu falei, e agora? O plano de saúde não atende. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, olha, sabe uma coisa? Eu vou ver um outro médico aqui em Arujá mesmo, que eu tenho mania de fazer tudo em São Paulo. Médico, eu gosto de fazer tudo em São Paulo. E eu meio que desprezava os médicos de Arujá. Aí marquei um médico lá em Arujá. Vou nesse aqui, pelo menos para dar uma olhadinha, até eu ver o que eu vou resolver. Cheguei lá, fui no médico lá, ele me examinou e tal, falou assim, o que você tem é isso aqui, deu um nome lá que eu não lembro mais. Eu falei, e aí, doutor, isso é complicado? Você vai fazer uma cirurgia. Eu falei, nossa, cirurgia? De novo? Mas é uma cirurgia rápida. Eu falei, mas quanto tempo vai levar para marcar isso? Não, amanhã mesmo eu faço. É mesmo? Só que não é aqui em Arujá, é em Guarulhos. Você vai na outra clínica que eu atendo, você vai lá, eu faço a cirurgia, você vai sair de lá enxergando. Eu falei, está brincando? Não é que foi mesmo isso? Eu fui à noite, naquele médico, era umas 7 horas da noite, no outro dia eu fui na clínica, ele fez a cirurgia com laser lá, eu saí de lá e falei, meu Deus, eu não sabia o quanto eu estava cego. Mas eu fiquei tão feliz, meus irmãos, tão feliz. Hoje eu chego no computador assim, eu falo, nossa, que maravilha, estou lendo sem estar embaçado. Imagina você olhar através de um espelho de banheiro, quando fica embaçado, sabe aqueles vidros do banheiro, fica tudo embaçado? Era assim que eu estava enxergando. Então, eu achava que estava... Eu sabia que eu tinha alguma coisa um pouquinho ruim, mas eu estava muito ruim. Meus irmãos, o mundo hoje pensa, com as suas várias vozes, ideologias e pensamentos e filosofias, eles pensam que estão enxergando alguma coisinha. Mas, na verdade, o mundo está em total trevas. Essa é a característica do nosso mundo. Por isso, não tenha tantas esperanças nos nossos universitários. Eu tenho um em casa, ó. Não tenha esperança nos nossos grandes profissionais, não. Não tenha esperança nos governos. Não tenha esperança nos grandes órgãos da ONU,
nos grandes mecanismos do mundo. Não tenha grande esperança nessas coisas, não. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança não está nas várias ideologias deste mundo. Só o Senhor Jesus pode trazer um óculos novo para nós, novas vistas, um novo coração, para que a gente possa se alegrar, mesmo no mundo caindo aos pedaços. Na verdade, nós não precisamos de grandes coisas nesse mundo, meus irmãos. Nós precisamos de um coração novo. Nós precisamos de uma visão nova. Nós precisamos daquele e do único que pode realmente trazer essa visão nova para nós, que é o Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele traz a verdadeira vida. Ele que nos alimenta. Ele que cuida de nós. Ele que nos ama. A expressão vida e luz estão totalmente interligadas em João. Quando ele diz que ele nos trouxe a vida eterna, ele realmente está transformando toda a nossa existência. Ele está nos dando realmente a visão realmente da realidade. Você quer conhecer a realidade? Olhe para o Senhor Jesus. Por isso que ele veio num lugar pobre, nasceu numa família pobre, viveu num lugar pobre, numas circunstâncias totalmente longe dos grandes palcos deste mundo. A solução deste mundo não está nos grandes centros de cultura, nos grandes centros de riqueza. Todas essas coisas são até relativamente boas, Deus utiliza de todas essas coisas, mas na verdade, meus irmãos, tudo isso é pílula, tudo isso é remédio, tudo isso é curativo, tudo isso é colocar band-aid em uma ferida cancerígena. Não funciona. O Senhor Jesus é o único que pode nos trazer verdadeiramente a vida. E ele diz isso no verso 5, ele diz, a luz, ela resplandece nas trevas, ela brilha, onde o Senhor Jesus chega, ele não deixa mais trevas. E aqui trevas também está relacionado ao pecado, a nossa desobediência contra Deus, a nossa rebelião contra Deus, a nossa mania de acharmos que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, que o nosso jeito é melhor, e principalmente nós brasileiros, né, nós damos o nosso jeitinho, maldito jeitinho brasileiro. Eu vindo para cá, um carro até bonito, um carro bom, bem melhor do que o meu, estava na frente, e de repente eu vi sair de dentro daquele carro um objeto. Quando o carro passou, eu vi, era uma lata, uma latinha, não sei se cerveja, o que era. Eu fiquei pensando, como que ainda tem pessoas hoje que jogam lata no meio da rua? Pode ser trevas sociais, trevas educacionais, mas na verdade, eu olhando para aquilo, eu pensei, isso é treva no coração, isso é pecado. Eu desrespeito a pessoa que vai andar naquela calçada, eu desrespeito a natureza, eu desrespeito as árvores. Veja, o Senhor Jesus nos traz inclusive essa luz para nós sabermos viver no mundo. Nós não precisamos enfiar a cabeça na terra para sermos crentes. Quando eu falo para você, não coloque a sua esperança nos centros de cultura, nos centros de riqueza, nos centros de propagação de ideias, eu não estou falando para você se isolar do mundo, ao contrário. Eu estou falando para você que, como crente, você deve participar desse mundo, você deve influenciar esse mundo, você deve estar naquele local que Deus te colocou para fazer a tua obra, o teu ministério. Mas lembre-se, não coloque a sua esperança em nenhuma instituição humana. Só o Senhor Jesus. Eu amo a igreja presbiteriana. Está aqui, ó. 75 anos da Vila Maria, nós completamos este ano. 75 anos. Eu amo a igreja presbiteriana. Eu gosto da igreja presbiteriana. Eu respeito a igreja presbiteriana. Eu me orgulho de ser presbiteriano. E conheço bem muitas outras igrejas. Mas eu falo para você, com toda a sinceridade do meu coração, alguém que já está há 45 anos na igreja de Vila Maria. A igreja também falha. As instituições falham. As pessoas que estão na igreja falham. Os pastores falham. Os presbíteros falham. Os diáconos falham. A nossa esperança não está nem na estrutura da igreja presbiteriana. Não pode estar.
Você tem que olhar para o Senhor Jesus, porque quando um irmão que está aqui dentro pecar contra você, quando ele te fizer alguma coisa que você não vai gostar, quando ele te trair, quando ele te, de alguma forma, decepcionar você, você não vai ser frustrado, porque você vai olhar para essa situação e vai dizer, são as trevas deste mundo, que ainda permanecem em nós, que ainda invadem a nossa vida. A minha esperança é o Senhor Jesus. E é por meio de Jesus que eu vou perdoar aquele irmão, é por meio de Jesus que eu vou entender aquele irmão, é por meio de Jesus que eu vou me aproximar daquele irmão, porque senão você vai ficar mais um magoado, mais um ressentido, dentro desse ambiente chamado igreja. Jesus, Ele é a luz que veio tirar as trevas deste mundo, inclusive as trevas de nós que aqui estamos. Nós não somos melhores do que as pessoas que estão no mundo. Nós só estamos aqui porque o Senhor Jesus nos alcançou. Eu estava também vindo para cá, eu sou muito observador das coisas da rua, e eu gosto de fazer associações. E eu passei em alguns locais que tinham mulheres que estavam quase nuas, nas suas festas, tomando cerveja, se embebedando nos bares, e o calor à tarde, né, estava bem quente, as mulheres nuas, no meio da rua, sem pudor nenhum. A minha mãe, que nasceu numa outra época, fica escandalizada com isso. A minha época já não se escandaliza tanto. O meu filho talvez se escandalize menos ainda, acho isso até normal. Só que no meio dessas trevas espirituais, morais, eu também vi algumas irmãs indo para as igrejas, vestidas de forma bonita, né, bem apresentadas, indo para o culto. Inclusive, quando eu cheguei aqui bem cedo. Não tinha ninguém aqui, fui o primeiro. Cheguei aqui, tinha uma irmã que passou por mim e falou, paz do Senhor, irmão. Eu falei, paz, minha irmã. Graças a Deus. Jesus trouxe luz para algumas pessoas, mas a luz nossa tem que brilhar nesse mundo de trevas. A sua esperança não pode estar em qualquer outra coisa a não ser a pessoa do Senhor Jesus. As trevas não prevaleceram contra ela. Eu não sei se você tem talvez alguma versão diferente aí, que está escrito assim, e as trevas não a compreenderam. Na verdade, o verbo que João utiliza aqui é um verbo que tem dois significados. O primeiro significado é, você pode agarrar alguma coisa para compreendê-la, e o outro significado é agarrar alguma coisa para dominá-la. Para submeter aquela coisa a você. Esse é o segundo sentido, é o que o apóstolo João está usando aqui. Ele, na verdade, está falando que as trevas vão ser destruídas pela luz. A luz vai aplacar as trevas. Agora, veja, meus irmãos, nesse mundo nós vamos ter aflições. O verso 19 do capítulo 3 de João, ele diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, quando você falar do evangelho para um vizinho seu, para um amigo, para alguém que talvez esteja aí andando nu pelas ruas do nosso bairro, da nossa cidade, quando você falar do evangelho para essa pessoa, ela pode aceitar o evangelho, ela pode aceitar a tua palavra, se ela for realmente um escolhido do Senhor. Mas se ela não for, ela vai odiar a tua mensagem. Porque as obras delas são más. E, na verdade, elas amam as trevas. Então, não pense que quando você fala do evangelho para alguém, se a pessoa não aceitou, se a pessoa ridicularizou o que você falou, se a pessoa deu risada na tua cara, não pense que você falhou. Faça o seu melhor. Mas não pense que você falhou. Aquela pessoa ama mais as trevas do que a luz, é isso que João está nos ensinando. Há uma guerra entre a luz e as trevas. Há uma guerra entre a igreja e o mundo. O mundo é oposto à igreja. Esse é outro motivo para você não colocar as suas esperanças nas instituições do mundo. Não ponha. Você vai se decepcionar. As coisas mudam e mudam muito rápido. Nós vivemos tempos de mudanças constantes, rápidas.
Antes, alguma coisa para mudar levava 100 anos. Na época da minha mãe era assim. Agora as coisas mudam a cada 10 anos. A cada 10 anos as coisas estão totalmente diferentes. Então, não coloque as suas esperanças no mundo, creia. Há uma luta entre a luz e as trevas, há uma guerra espiritual. E você precisa estar consciente disso. Essa é a relação do Senhor Jesus com o mundo. Então, veja, quando você falar do Evangelho para alguém, nunca faça a bobagem de fazer promessas vãs. Olha, vá lá para a igreja que a sua vida vai ser uma bênção. Não fale isso. Você não conhece a história de ninguém aqui, meu irmão. Você não sabe o que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu conheço gente crente e muito crente, e que a vida, de repente, dá uma virada 180 graus. Acidentes, doenças. Nós perdemos agora, há pouco tempo atrás, um amigo meu do seminário, morreu com câncer. Jovem, 50 anos, pouquinho menos talvez. Então, não fale para as pessoas, venha para Jesus, venha para o Evangelho, e a sua vida vai ser uma bênção, você vai ter carro do ano, casa própria, o seu emprego vai melhorar. Algumas vezes isso acontece. Mas acontece até naturalmente, porque você vai economizar, você não vai gastar seu dinheiro em bobagem, você vai ser mais regrado, você vai estudar, você vai trabalhar mais, você vai ser mais honesto. Mas, na verdade, a promessa do Evangelho é fazer você nascer de novo, é você ser criado de novo, é você ter esperança no meio daquilo que vem a acontecer na sua vida. Pode ser que você tenha uma vida próspera até o final da sua vida, pode ser. Mas pode ser que você passe por muitas tribulações. E eu conheço muitos bons crentes que passam por muitas lutas. Se eu não falar isso para você, e principalmente você que é crente novo, e quando essas coisas acontecerem na sua vida, você vai falar assim, puxa vida, eu ouvi um evangelho, o tal do evangelho da prosperidade, que não é verdade. Olhe para Jó. Olhe para alguns discípulos de Jesus que perderam a cabeça aos 30, 40 anos de idade por causa do evangelho. João, esse João que escreve, ele morreu bem velhinho. Alguns dizem que com um pouco mais de 100 anos. Esse João. Ele viveu bem, muitos anos. Ele escreve Apocalipse, ele escreve as 3 cartas, ele escreve o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo morreu bem antes. Outros seguidores de Jesus perderam a cabeça por causa do Senhor Jesus. Agora, João, que viveu 100 anos, e o apóstolo Paulo, e outros que morreram com 30, 40 anos, eles não têm diferença de felicidade, de alegria, de vida. A verdadeira vida, ela ultrapassa o tempo que a gente vive e as coisas que você tem. Por outro lado, eu conheço pessoas muito ricas, eu conheço pessoas muito cultas, que vivem vidas desgraçadas, vidas miseráveis, espiritualmente tristes, deprimidas, sem vida, sem alegria. Só o Senhor Jesus, meus irmãos, é esse Senhor Jesus, que nós vamos comemorar o aniversário dele. Tudo que você falar sobre Deus, você pode falar sobre o Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Deus fez, o Senhor Jesus também fez, porque Deus fez através dele. Esta mensagem de João, nos seus 5 primeiros versos, nos mostrando que aquele a quem nós servimos é o Deus que se fez homem, é o Deus que tomou a forma humana, para que nós pudéssemos crer nele, e crendo nele, tenhamos vida em seu nome, vida eterna, luz na nossa vida, direção para o nosso coração, para que você não coloque a sua esperança nas coisas que estão ao seu redor, nem na sua saúde, nem nos seus bens, nem nas suas capacidades intelectuais, nem manuais. Não coloque a sua esperança em nada deste mundo, porque este mundo está mergulhado em trevas. A única luz que veio a esse mundo é o Senhor Jesus Cristo, que traz luz para o nosso coração. Vamos cantar mais um hino, louvando ao Senhor, falando do primeiro Natal, com o hino 231, o primeiro Natal. Depois seremos despedidos com a bênção apostólica. 231, o primeiro Natal.